Queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de termoquímica. Espero que vocês estejam todos bem. Gente, essa aula ela é uma extensão do conteúdo que nós vimos na aula passada, onde nós interpretávamos a variação de entalpia em uma equação termoquímica. Hoje nós vamos interpretar esta equação, esta variação de entalpia nos gráficos e nos diagramas. Então, vocês poderão conferir este conteúdo na página 58 do livro didático de vocês. Então, vamos lá. Qual o objetivo desta aula? Interpretar e determinar a variação de entalpia, que nós chamamos de ΔH, nos gráficos e diagramas apresentados. Então, quero apresentar aqui para vocês, relembrar, no caso, como nós calculamos a variação de entalpia, tá certo? Então, sempre consideramos que a gente vai trabalhar com uma reação química. E o que é que compõe uma reação química? São os reagentes e do outro lado da setinha são os produtos, ok? Então, olha só. Todas as vezes que a gente tem um envolvimento, né, que uma reação envolve calor, então a gente vai ter reações termoquímicas. E a gente vai determinar o quanto de calor foi absorvido ou foi liberado. Então, como é que a gente determina isso? Através do ΔH, que é a variação de entalpia. Como é que nós vamos calcular a variação? Esta variação aqui, gente, sempre representa algo final menos inicial. Então, em uma reação, quem é final, quem é inicial? Reagentes é o meu inicial e o produto é o meu final, ok? Então, para a gente calcular a variação de entalpia, nós vamos sempre pegar o calor final, certo? Menos o calor inicial, ou seja, o calor dos produtos, né, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então, lembra, ó, sempre aqui no início você vai colocar a entalpia dos produtos. E aqui vai ser a entalpia dos reagentes. Então, sempre variação de produtos menos a variação de entalpia dos reagentes, ok? No final, você vai ter esse valor aqui que a gente vai calcular de a variação de entalpia. Se este ΔH, gente, for maior que zero, ou seja, se ele tiver sinalzinho positivo, então nós vamos conceituar essa reação como um processo endotérmico. Mas se esse ΔH, esse valor der um sinal negativo, ou seja, menor que zero, então nós vamos considerar este processo como sendo um processo exotérmico. Então, guarda estas informações, tá certo? Então, vamos ver como é que nós vamos interpretar a variação de entalpia em um diagrama. Então, olha só, eu falei em diagrama e falei também em gráficos, tá certo? O diagrama ele é uma forma mais simples de a gente representar algo, tá certo? É como se ele fosse um conjunto, digamos assim, dos gráficos, tá certo? Então, é uma forma mais simples de a gente interpretar. Então, eu tenho aqui um diagrama representando a reação aqui da água, né? A água que está no estado líquido, ela passa para o estado gasoso. Então, aqui, ó, vocês já podem lembrar de uma imagem que eu apresentei para vocês na primeira aula, certo? Quando o líquido passa para o gasoso, ele absorve ou ele libera energia? Mas vamos ver aqui como essa reação ela está sendo representada neste diagrama. Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho a entalpia dos reagentes, essa linhazinha aqui, ó, é a entalpia dos reagentes, e aqui a entalpia dos produtos, tá bem? Então, como é que eu faço para me saber se esse diagrama está representando uma reação endotérmica ou exotérmica, se está liberando calor, se está absorvendo calor?
Então, perceba aqui, gente, ó. Nesse diagrama aqui, ó, sempre a gente começa de um número menor para um número maior, não é assim? Então, vou colocar aqui números representativos, tá certo? 0, 10. Então, olha só, digamos, vamos aderir um número aqui para a entalpia dos reagentes, ó, acima de 0, vamos supor que aqui eu tenha um número 4, certo? Um número 4, digamos aqui, ó, pegando como se você subisse uma escala aqui, tá certo? A 4, então esse HP seria um valor igual a quanto? Aqui eu estou aderindo números, tá bom? Então seria 8, ok? Como foi que nós vimos que acontece o cálculo da variação de entalpia? Variação de entalpia é reagentes, perdão, é entalpia dos produtos, porque é o final, menos a entalpia dos reagentes, que é o inicial, tá certo? Então, ó, variação de entalpia será igual. Lembra que a gente aderiu alguns números aqui? Então, primeiro é HP. Quem é o valor de HP? Aqui, ó, é 8, certo? 8. E aqui eu tenho o valor de HR, que eu coloquei 4. Então, quanto vai dessa variação de entalpia? Esta variação de entalpia vai ser igual, ó, 8 menos 4, 4. 4 o quê? Positivo. O que é que nos interessa aqui, gente? Nos interessa esse sinal positivo, certo? Isso quer dizer o quê? Que esta reação, ó, tem um ΔH maior que 0, ou seja, se ela tem um sinalzinho de mais, isso quer dizer que ela é uma reação endotérmica, é um processo endotérmico. Se é endotérmico, ó, sinalzinho de mais, endo. Se é endotérmico, isso quer dizer que ela absorveu calor. Então, ela absorveu calor. Então, olha só, quando a água está no estado líquido, para ela passar para o estado gasoso, ela precisa absorver energia, ou seja, absorver calor para que a reação aconteça. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui para outro diagrama, ó. Lá no outro diagrama, ó, tem falando também aqui embaixo o caminho da reação, tá certo? A reação ela acontece nesse sentido aqui. Então, passando para o outro diagrama, ó, eu tenho hidrogênio gasoso, mais oxigênio também gasoso, tá certo? Que unindo-se, né, eles vão se transformar em um produto que é a água. Então, olhando para este diagrama, que tipo de processo está acontecendo nessa reação, né? Nessa reação está acontecendo absorção ou liberação de calor? Então, nós vamos determinar aqui também, ó. Aqui já aparece, tá certo? Ó, o número, ó. Aqui eu tenho o zero, que está aqui bem aqui acima, e abaixo do zero tem um número negativo. O que eu preciso identificar aqui, ó? H2 e oxigênio, eles são o quê? Eles são reagentes ou eles são produtos? Isso mesmo, quem respondeu reagente, tá certo. Então, aqui eles são reagentes. E a água líquida é o meu produto, tá certo? Como esse diagrama, ele já trouxe os números, ó, o que é que eu vou fazer? Eu só vou substituir na formulazinha da variação de entalpia. HP menos HR. Então, gente, ó, só substituindo aqui. Quem é o valor dos produtos? A entalpia dos produtos? Quem é os produtos? Ó, tá aqui, ó. Professora, como foi que você fez isso mesmo? É só olhar aqui para a reação, ó. Tá aqui os reagentes e tá aqui os produtos, ok? Quem são os reagentes? São estes. Quem são os produtos? São esses. Esse valorzinho que aparece aqui, ó, é o valor da entalpia, ó. Tá aqui, ó, o eixozinho, ó, H, certo? Isso quer dizer que aqui tá me dando o valor da entalpia. Então, ó, quem é o valor do HP, dos produtos? É exatamente esse que está aqui embaixo, ó. Produtos, valor dele, menos 68, menos 68,3, menos
certo? Menos, quem é o valor de HR? É zero. Então, aqui, ó, se eu tenho menos 68,3 menos zero, isso quer dizer que não vai alterar nada. Então, o valor aqui da variação de entalpia é um valor igual a menos 68,3, ok? Então, isso quer dizer, ó, você vai olhar para onde? Para o sinal. Isso quer dizer que esta reação, ela é uma reação exotérmica, sinal negativo, exotérmica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela liberou calor, certo? Essa reação aconteceu e ao passo que ela aconteceu, ela liberou calor, tá certo? Então, mais uma vez, endo positivo absorve, exo negativo libera calor, tá certo? Agora nós chegamos aos gráficos de variação de entalpia, tá certo? Então, ó, é muito parecido. O diagrama ele é uma forma mais simples e aqui o gráfico eu tenho uma forma mais completa, tá certo? Então, a gente vê aqui os eixos, né? Nesse sentido, eu tenho o caminho da reação. Neste outro eixo aqui, eu tenho o valor da entalpia. Então, como é que nós vamos fazer? Ó, só olhando para essa reação, não tem produto, não tem reagente aqui, os valores, mas só olhando para esse gráfico. Será que dá para mim calcular a variação de entalpia? É isso que nós vamos ver agora, tá certo? Então, só lembrando, variação de entalpia é o que, gente? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Menos a entalpia dos reagentes. Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico, ó. Aqui, ó, nesse patamar, eu tenho a entalpia dos reagentes. E neste outro patamar, ó, aconteceu a dos produtos. Veja só, sempre que esse patamar tá aqui, ó, ligado a esse eixo, gente, é porque aqui iniciou a reação, ó. Aqui é o início da reação e aqui é o final da reação, tá certo? Porque aqui, ó, tem um caminho. Então, vamos lá, ó. Considerando que aqui eu tenho zero e esse eixo aqui para cima, ele tá positivo, né? Como se fosse uma escala aqui. Então, eu tenho aqui, ó, vamos aderir a um número aqui a esse eixo. Acima de zero seria o quê? Vou colocar 3, tá bom? 3. E aqui acima do 3, mais ou menos aqui seria que número? Vamos colocar aqui como se fosse 8, tá certo? Eu só tô aderindo números aqui, certo? Não tem uma escala, mas eu tô aderindo aqui números, ó, o menor e o maior, tá certo? Vamos pegar esses números e substituir aqui na variação de entalpia. Variação de entalpia será, quem é o valor de HP que eu coloquei lá? É 8, ó. Dá uma olhadinha lá, 8. Menos, quem é a entalpia dos reagentes? 3. Então, a variação de entalpia deste gráfico, desta reação representada aqui, será o quê? 8 menos 3, 5. 5 o quê? 5 positivo, né? Então, 5 positivo. Gente, se deu o sinalzinho de mais, isso quer dizer o quê? Que esta reação, ela é endotérmica. Ela é endotérmica e ela absorveu calor. Tranquilo? Absorveu calor. Então, olha só. Opa, absorveu calor. Gente, eu sempre escorrego aqui, viu? Absorveu calor. Então, vamos passar para outro exemplo para a gente poder entender melhor aqui uma interpretação de gráficos de variação de entalpia. Tem outro aqui, ó. Aí você observa, eu vou calcular a variação de entalpia. Variação de entalpia é o quê? Responde aí. É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É simples assim, tá certo? Agora eu vou só olhar para o gráfico para me substituir esses termos aqui, ó. Observa aqui, ó. Lembra que eu disse para vocês que o patamar que está ligado a esse eixo aqui, ó, é onde inicia? Então, ó, não está iniciando aqui embaixo, está iniciando aqui, ó.
Ou seja, aqui está me dizendo que esse aqui é o reagente, ó, porque está aqui no início, ó, está saindo daqui, ó. Início e essa outra parte aqui é o produto, tá certo? Então, tá aqui, ó, reagentes e produtos. Vamos aderir um número para esses dois termos, ó. Imagina que aqui tu tem 0, tá certo? Qual seria o número aqui? Vamos colocar também o 3, tá certo? E aqui acima seria mais ou menos que número? Vou também colocar um 8, tá certo? Então, vamos olhar agora aqui para a variação de entalpia, ó. Quem é o valor dos produtos? Aí, ó, HP, cadê o HP? Tá aqui abaixo, ó, tá certo? Porque aqui, ó, tá no finalzinho esse patamar. Então, a entalpia dos produtos agora é 3. E qual é a entalpia dos reagentes? Dá uma olhadinha lá também, ó. Tá aqui, é o 8, tá certo? Então, quanto vai dar aqui essa variação de entalpia? 3 menos 8 vai ser um valor igual a menos 5. Isso quer dizer que essa reação, ó, se deu sinal negativo, isso quer dizer que ela é uma reação exotérmica. Se ela é exotérmica, isso quer dizer que ela liberou calor, tá certo? Ela liberou calor. Então, gente, ó, se você ficou com dúvida, assim, como é que eu faço para me saber aqui, né, quem é menos, quem é mais, né? É só você identificar, ó, tá aqui, ó. Eu tenho o HP, que é os produtos. Como é que eu sei? Sempre vai aparecer aqui, mas aparece também aqui, ó. O que é que vem sempre no início? Sempre no início vem reagentes. Tá aqui os reagentes, ó. Sempre no início vem os reagentes. Deixa eu só apagar aqui. Vem os reagentes. Então, ele sempre vai estar aqui no início, ó. E os produtos sempre vai estar mais para o final, aqui no caminho da reação, certo? E aí você sempre tenha essa referência, ó. Bem aqui nesse eixo, ó, é 0. Então, acima de 0, aí eu vou aderindo números, né? No caso aqui, 3, acima do 3, coloquei um número. Se você quisesse colocar um 10, um 12, um 6, tanto faz, tá certo? O importante é saber que esse número era menor, porque ele vem aqui acima do 0, e acima dele tem um número maior, tá certo? Então, pegando esses valores, você coloca aqui na variação de entalpia. O que é importante a gente observar? O sinal. Se é sinal positivo, é endotérmico. Se é sinal negativo, é exotérmico. Endo, positivo, absorve calor. Exonegativo, libera calor, ok? Então, agora eu peço para vocês realizarem a atividade que está a seguir, tá certo? Dizer que eu estou à disposição e deixar um grande abraço para vocês.